tudo ao vivo para você, movimentando o nosso time de repórteres. A gente tem bandidos em fuga, pulando quintais, muros de residência lá no bairro do Marco, bem na Rômulo Maiorana com a 25. 2 bandidos. Esse aqui, olha, no telhado. A gente está com Pedro Pessoa, nesse caso, cobertura exclusiva, cobertura ao vivo. E a gente tem o Matheus Monteiro com a família da Sofia Gabriela, de 1 ano. Ela que deu entrada ontem na UPA do Icuí e ela morreu. A família acusa a unidade de saúde de uma suposta negligência médica. Time de repórteres posicionado, tá tudo ok em cima, só me avisa se tá tudo ok. Então a gente vai primeiro com Pedro, ele está nesse caso, bandidos em fuga ali no bairro do Marco, primeiro batalhão fechando o cerco. Pedro Pessoa, como é que tá o clima por aí, Pedro? Famílias estavam assustadas, você conversou mais cedo, logo no início do programa, todo mundo muito abalado, assustado, né? Porque são bandidos em fuga, pulando muro, invadindo casas, momentos de tensão, né, Pedro? O clima ainda está tenso por aqui, Pimenta. Boa tarde para você, para quem nos acompanha no Balanço Geral. A gente está na Vileta entre Almirante Barroso e Rômulo Maiorana. Tudo começou nessa vila, na Alameda São João. O bandido, ele teria tentado assaltar um homem que estava com uma bicicleta elétrica nesse ponto na Vileta. Os moradores perceberam a situação, ele começou a correr. O outro teria sido detido. Ele invadiu essa vila, entrou nas casas, inclusive em uma residência abandonada aqui no local, e depois ele foi para outra vila, um pouco mais aqui. Wendel, por gentileza, vem comigo, a gente vai mostrar a situação, porque a ocorrência está em andamento. A polícia militar acabou de sair do local, momento de muita tensão e terror para os moradores, porque o criminoso, ele saiu daquela vila e foi andando, tá? Ele foi andando por cima das casas, então o pessoal ficou muito apreensivo, começou a ouvir o barulho no telhado. O que está acontecendo? Será que é animal, bicho, gato? Mas era um barulho muito forte. Aí não teria como ser essa suposição, somente um homem. E realmente era um criminoso que foi aqui para essa passagem, a Bom Jesus. Ele veio para cá e aqui já começou o pesadelo dos moradores. Porque ele entrou primeiro nessa casa com portão vermelho, olha. Ele entrou nessa casa, a moradora ouviu o barulho, ficou muito assustada. Ela foi ver o que era e o criminoso já tinha ido para outra residência que fica um pouco mais na frente. Agora a senhora está aqui, um pouco mais tranquila, tá tudo certo, né, senhora? Graças a Deus. Ela está mais tranquila. Ele começou a andar por todas essas casas. Wendel, vem cá, só pra gente mostrar aqui. Ó. Ele pulou primeiro nessa casa, que é uma das primeiras aqui na vila. Em seguida foi pulando. Passou por essa outra. Em seguida foi para esse imóvel aqui. Foi pulando as casas e os moradores assustados. Polícia Militar imediatamente acionada. Os PMs vieram para o local e começaram a procurar esse bandido. Cadê o cara? Ele apareceu naquela laje ali, ó. Naquela laje, nessa casa. Nessa casa onde está essa moradora. Ele ficou por lá. A polícia também. Aí começou, desce, não desce. Vem que a gente vai te pegar. Ele assustado, começou a tirar a roupa. Ele estava com várias vestimentas. Olha como o criminoso se prepara. Ele estava com uma calça, por dentro um short e 2 camisas. Porque na hora da fuga, trocou, ninguém viu ele. Porque estavam com a cabeça, que ele estava com a vestimenta tal, mas já mudou, ninguém viu. Só que não deu certo, porque ele veio para o local errado. Aqui os moradores começaram a ajudar a polícia nessa confusão. Em seguida ele entrou nessa casa aqui, ó. A comunidade está lá dentro. Todo mundo muito apreensivo ainda. Lá, uma porta foi quebrada. A gente mostrou a situação. Em seguida, ele veio pra cá, vem cá. Ele veio pra cá. Ele entrou nessa casa aqui. O morador tá aqui ainda, também, vivendo um momento de pesadelo. Olha só, ela tá sentada. Os cães estão aqui. São 2 cachorras que ajudaram essa moradora, minha gente. Esses 2 cães ajudaram a moradora, porque ele invadiu e não foi embora. Ele falou com essa senhora e começou a falar para ela o seguinte: me ajuda, eu tô em fuga, preciso de um apoio. Ele se ajoelhou, pediu pelo amor de Deus, queria tomar água também. Ela, na mira do criminoso, deu apoio, ofereceu água para ele. Ele pegou a chave da casa, tirou ela daqui, trancou a primeira porta, a segunda e subiu novamente. A polícia militar já estava na região e começou a gritar para ele descer. Ele não queria, começou a se esconder. A senhora está aqui, a senhora já está melhor, graças a Deus, né? Graças a Deus, melhor. Graças a Deus, bem, foi um livramento.
um grande livramento que eu tive. E a ajuda das minhas bichinhas, né? Elas realmente, eu acho que a ideia dele era me fazer de refém mesmo, né? Mas elas não deixaram que ele se aproximasse mais de mim. Mas graças a Deus, terminou tudo bem, graças a Deus. A senhora mora sozinha? Sim. Só eu e elas mesmo. Mais cedo eu vi a senhora falando no telefone, passando informação, né, para os seus familiares, para dizer que está tudo bem. Eles estão chegando. Ah, esse carro que acabou de estacionar dos seus parentes. Meu irmão. Para dar o apoio aqui para a senhora, né? Sim, com certeza. Tá tudo bem já, graças a Deus. Ele chegou a pedir água, né? Pedir água, trancar a senhora aqui dentro. Ele tava muito nervoso, agoniado, se ajoelhou, né? E eu, no momento, Deus foi tão misericordioso que me fez ficar calma, né? Tento acalmá-lo. Ele dizia, calma, filho, vai dar tudo certo, fica calmo, fica calmo. Agora é que caiu a ficha, né? Que aí dá um nervoso, né? Mas, graças a Deus, no momento eu consegui acalmá-lo também. Mas aí depois ele viu o desespero, que eu consegui abrir a janela e pedir socorro, né? E aí ele ficou desesperado, começou a tentar abrir as coisas todas aí. Ele quebrou alguma coisa aqui? Eu não sei ainda, eu sei que ele abriu nesse quarto aqui, acho até que ele deixou uma sandália dele. Porque eu tenho um pátiozinho, né? Eu acho que ele queria, mas é muito alto, não tem como provar. Aí ele abriu a porta lá de trás e foi saindo, né? Então eu não sei se ele quebrou a antena, alguma coisa, que ainda nem fui para lá. Mas aí foi que ele passou. Como ele aqui, esse lado aqui, tá vazia a casa, então ele não teve, estava fechada, né, a porta. Então ele passou pro lado de cá. Ele foi indo até que ele conseguiu ficar lá naquele lugar. Aí trocou de roupa, né? Para disfarçar, né? Mas ele estava muito apavorado. Não sei se ele já é fichado, né? Não sei. Ele já tem passagem pela polícia. Obrigado, tá? Pela entrevista. É para você que está nos acompanhando, vem cá. Esse cara já tem passagem pela polícia por roubo, 157. Ele saiu recentemente da penitenciária, no dia 1º de abril. Olha só, dia 1º de abril, ele saiu da cadeia e aí voltou a fazer o quê? Cometer crimes. Olha a calça do cara. Olha a calça do criminoso, tá aqui. No momento em que ele se entregou, ele tirou essa roupa, ficou só com um short e depois saiu já algemado pelos policiais do 1º Batalhão. A gente agradece aqui o apoio também da Rotan, que esteve no local nessa negociação. Pimenta, eu te escuto, pode falar. Você conversou com o tenente, né, do 1º Batalhão Melo mais cedo, impressionante. Um já tinha sido preso, o outro tentou fugir pelo telhado. A origem de tudo, Pedro, só reforça pra gente. Você tá aí com os moradores, o povo tá em desespero, não é pra menos. Graças a Deus, a gente tem a Polícia Militar. 1º Batalhão, parabéns o 1º Batalhão aí, pela força-tarefa montada. A origem de tudo, Pedro, porque eu tava até aqui, a Silma que trabalha com a gente, ela mora aí nas proximidades, eu tava ouvindo aqui os áudios, né, desde 8 horas da manhã, né, furto de moto, de bicicleta, uma confusão dessa, né. E aí um bandido desses, um já tinha sido preso, o outro ficou escondido e reapareceu agora há pouco, né. Na verdade, eu falei mais cedo com o morador, ele me disse que tudo começou pela madrugada, tá? Eles acreditam que esses 2 homens estavam rondando essa região e aí, 8 horas da manhã, eles viram eles tentando pegar essa bicicleta elétrica. Aí foi um puxa pra cá, pra lá, porque eles estavam tentando pegar os 2, conseguiram deter somente um, outro fugiu e foi esse que entrou primeiro na Vila São José. Ele subiu em uma casa abandonada, foi andando pelos telhados, os moradores assustados pensavam que fossem animais, mas não, era o bandido passando por essas casas e ele parou na primeira residência onde está aquele grupo de jovens, aí em seguida passou por um outro imóvel e foi parar na casa da moradora que a gente acabou de falar com ela. Foi nesse ponto, essa casa verde aqui, que ele ficou lá em cima na laje, negociando com a polícia militar. Aqui tinha uma escada, essa escada estava nesse local, eu subi nessa escada quando a gente chegou e falei com ele, rapaz, a imprensa está aqui, fica tranquilo que a gente vai mostrar a tua situação, vai dar tudo certo. Aí foi que ele se acalmou, ele ficou mais tranquilo, ali desceu, tiraram a escada daqui, deram para os policiais, o pessoal da Rotan estava lá em cima,
Ele desceu da laje, se entregou e a gente viu. Tornozeleira eletrônica, saiu da penitenciária recentemente. Ele foi levado para a viatura, em seguida delegacia. Policiais do 1º Batalhão em peso aqui no local, assim como os PMs da Rotan, que foram eles que começaram essa negociação. Tinha um oficial da Rotan aqui negociando com esse cara, falando, se eu não me engano é Rodrigo o nome dele, só me confirma ainda se tu lembra. Aí começaram a falar, desce daí, desce, vem para cá porque a gente está mostrando junto com a imprensa tudo que está acontecendo, a gente vai manter a tua segurança. Ele estava com medo de acontecer alguma coisa com ele. Rodrigo Lima, confirmando o nome desse assaltante, Rodrigo Lima. Aí ele fez exatamente isso, tirou essa calça aqui, que ainda continua no local, tem sandália dele por cima dos muros, outros pertences, inclusive a Polícia Militar conseguiu uma bolsa. Dentro dessa bolsa tinha faca e outros utensílios, tá? Na casa da senhora, já os parentes dando apoio, dando esse suporte, afinal, um verdadeiro pesadelo vivido pelos moradores, situação muito complicada. Agora, eles estão se restabelecendo, todo mundo um pouco mais calmo, porque foi uma situação muito complicada. A gente mostrando tudo com detalhe, ao vivo, aqui no Balanço Geral. E a nossa equipe de reportagem ajudando na negociação, né? Na hora que o Balanço Geral chegou com o 1º Batalhão, o Rodrigo, que era o criminoso em cima do telhado, ele se entregou com a presença do Balanço Geral.